Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. De acordo com o horário que você está vendo, desejo que o Espírito Santo visite a cada um, que o Senhor Jesus Cristo se faça presente na sua casa, nas suas escolhas, no seu dia a dia, trazendo discernimento, sabedoria e abençoando tudo aquilo que carrega o teu nome ou que você precisa resolver. Amém? Pessoal, vamos dar continuidade na nossa leitura semanal. Convido você a pegar a sua Bíblia e a ler aqui junto comigo, tá? Para a gente aprender ainda mais sobre a palavra do reino, as palavras que são eternas, as palavras que conduzem a nossa existência. Então, pausa o vídeo, pega um café, uma água, se for de manhãzinha, toma um cafezinho, começou o frio, né? Então, para esquentar o corpo aí, um cafezinho, um chocolate quente, alguma coisa nesse sentido, ou uma aguinha mesmo. Vamos lá? Convido você a abrir comigo a sua Bíblia em Mateus, capítulo 11, iniciando hoje o versículo 7. Jesus dá testemunho de João. Na semana passada, nós lemos a parte das recompensas, né, de todos aqueles que veem um profeta no caráter de profeta e o tratam dessa forma. Lemos também sobre os discípulos de João, né, que foram até Jesus a pedido de João, para entender o que estava acontecendo ali. João estava angustiado, preso, né? Então, com risco de morte, então os discípulos de João foram até Jesus. E Jesus responde para eles: diga a João tudo o que vocês têm visto. Os cegos veem, os coxos andam, os mudos falam, e todas as maravilhas que Jesus vinha fazendo ali nas suas obras, né? E assim foi. Então, hoje nós vamos continuar que Jesus dá testemunho de João. Então, saindo os discípulos de João para ir ter com João, no versículo 7. Então Jesus, em partindo eles, saindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: que saíste a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim, que saíste a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais, moram nos palácios reais. Versículo 9. Mas para que saíste? Para ver um profeta? Sim, e eu vos digo, e muito mais que um profeta. Este é de quem está escrito: eis aí, e eu envio diante da tua face o meu mensageiro, a qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo. Aqui, gente, antes de eu começar o versículo 11, Jesus reconhece a grandeza da vida de João Batista. João Batista, ele realmente foi um homem separado, né? Ele era um homem que se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Era um homem que vivia pregando a vinda de Jesus e falando para as pessoas: arrependei-vos dos seus maus caminhos, porque é chegado a hora. Ele pregava a vinda de Jesus, ele pregava a mudança de vida e ele vivia separado. Ele vivia separado, ele tinha uma vida reta, uma vida santificada. Ele realmente foi um grande homem de Deus, um grande profeta que pregou a vinda de Jesus. Ele preparou o caminho para o nosso Senhor vir. Então aqui o Senhor Jesus Cristo o reconhecem como um grande profeta. O que vocês iam ver no deserto? Iam lá porque tinha pessoas bem vestidas? Com boas vestes, vestes de linho, vestes boas? Não, vocês iam lá porque reconheciam a grandeza daquele profeta, né? Do pão ele era separado, ungido, um homem de Deus, que pregava de fato a chegada a hora, né? A chegada a hora de Jesus, né? Que era momento de se arrepender dos maus caminhos, que era chegada a salvação. E assim João Batista preparou o caminho de Cristo. E aqui o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Jesus, estava reconhecendo
a grandiosidade de João Batista, ele dá testemunho do profeta. E sem falar que a vida de João Batista era um milagre, né? O pai dele, Ananias, e a mãe eram idosos. Então, o nascimento de João Batista, de Ananias e Isabel, né, que engravidou de João Batista, foi um milagre, porque eram 2 idosos que deram à luz a João Batista. Então, desde o seu nascimento, desde a concepção do ventre, né, da sua mãe, ele é um milagre, porque eram 2 idosos. Idosos têm filhos? Não. Mas quando Deus quer, acontece. Então, ele dava, o nascimento dele já era um testemunho, né? Já era um milagre. E aqui o Senhor Jesus o reconhece na qualidade de profeta. No versículo 11: em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor do reino dos céus é maior do que ele. Aqui, o que é essa incógnita, né? O que Jesus, o nosso paizinho, quis dizer aqui? Em verdade vos digo. Quando Jesus falava em verdade vos digo, quer dizer, eu afirmo, é verdade, né? Entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Porque João, ele pregou a vinda de Jesus. E ele não viveu essa época que nós vivemos, a época da graça. Lembra, a queda veio por um homem, Adão. Mas a aliança foi refeita através de Cristo, através de Jesus. Então, através de Jesus, eu, você, nós somos justificados. Nós temos direito a ser salvos. Nós temos direito à vida eterna. João não viveu isso que nós temos direito a viver hoje. Após o sacrifício consumado e a ressurreição de Cristo, nós somos justificados. E sendo justificados e crendo nele como único Senhor e Salvador da nossa vida, nós teremos direito à vida eterna, a ser salvos. João não desfrutou disso que nós desfrutamos. Também aconteceu o derramamento do Espírito Santo, que foi após a crucificação de Jesus e ressurreição. Hoje nós temos o nosso Consolador, é o nosso Espírito Santo que está aqui no meio de nós. É quando nós estamos no nosso quarto e nós oramos, a nossa oração é colhida por Ele, levada a Jesus, levada a Deus. Quando você está passando por um problema, e sabe quando você sente um conforto e você não consegue entender de onde vem aquele conforto? Nada mais é do que o nosso Consolador. O Espírito Santo foi derramado para nós. Hoje nós temos Ele, o nosso Consolador, que colhe cada lágrima nossa e leva ao Pai. Após o sacrifício de Cristo, nós temos direito à vida eterna e foi-nos dado o Espírito Santo, que nos convence do nosso pecado, que nos convence do caminho correto. Sim, gente, somos pecadores e erramos, mas hoje, mesmo errando, nós temos direito a se levantar e se arrepender e ser perdoado 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, até 70 vezes 7. É um número muito grande. Se necessário for, devemos perdoar e também somos perdoados. Através do sacrifício de Jesus, somos justificados e somos herdeiros da promessa de Abraão. Somos herdeiros da promessa feita a Abraão, porque Jesus refez a aliança. E através dessa aliança nós temos direito à vida eterna. Quem é salvo? Gente, todo aquele que reconhece o Senhor Jesus Cristo como único Senhor e Salvador da sua vida. Jesus estava na cruz. E naquele momento, um dos ladrões que estavam crucificados ao seu lado direito reconheceu que ele era Deus. E o que Jesus disse a ele? O que Jesus disse a ele? Que ainda hoje estará comigo no reino dos céus. E assim
ele foi o quê? Justificado. Ninguém é bom. Se a gente fosse para o céu porque nós somos bons, ninguém seria salvo. Nós vamos para o céu, se assim cremos em Jesus Cristo como único Senhor e Salvador da nossa vida, porque Ele foi bom, Ele foi o sacrifício perfeito na cruz. E devemos se espelhar nele e ir através das pisaduras dele, porque após o sacrifício dele, nós temos direito a essa vida eterna. Então eu convido você hoje a aceitar o Senhor Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da sua vida e confessá-lo, confessar para os homens que Ele é o teu Salvador e o teu Senhor. Não se envergonhe do Evangelho. Esse Evangelho é para onde nós estamos caminhando, para a vida eterna, para a nossa morada eterna, aonde não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, morte e choro, nunca mais. Tá? Então vamos lá, gente. Então aqui foi refeita a aliança que nós temos esse privilégio e esse direito de ser salvos através do sacrifício de Jesus. Devemos nos arrepender, sim, dos nossos maus caminhos e buscar uma vida reta, uma vida digna, uma vida honesta diante de Deus e diante dos homens. Porém, ninguém é salvo por si só. Somos salvos por Cristo Jesus, porque Ele foi bom, Ele foi o sacrifício perfeito na cruz. E porque Ele foi bom e porque Ele foi o sacrifício perfeito na cruz, nós temos direito à eternidade, à vida eterna. E esse derramamento do Espírito Santo e essa oportunidade de ser justificado diariamente por Cristo Jesus, nós temos esse direito, o qual João Batista não desfrutou. Nós desfrutamos disso. Vamos continuar? Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço. Versículo 12. Por esforço, os que se esforçam se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis reconhecer ele... Peraí, deixa eu só explicar aqui, né? Então, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço. E os que se esforçam se apoderam dele. Gente, é aquilo, né? É dar não a tudo aquilo que não é bom, a tudo aquilo que só agrada a nossa carne, mais desagrada ao nosso Deus. É fazer a vontade do Senhor. Qual é a vontade do Senhor? Nós temos 10 mandamentos, né? Mas vamos resumir em 2? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Se você ama o próximo como a ti mesmo, você não vai prejudicá-lo. Pelo contrário, você vai fazer o que é reto, o que é santo, o que é digno, né? E quando você ama Deus sobre todas as coisas, não é mais sobre você, é sobre Deus. É sobre o que Ele pensa, é sobre o que Ele acredita. E o que você pensa e o que você acredita já é segundo plano. Então, importa o que Ele acha, não é? Você não fazer o mal. Mas eu não gosto daquela pessoa. Ora por ela. Ora por ela. Esse já é um bom caminho. Tá? E se afasta do que é errado. Porque se você ama o teu próximo como a ti mesmo, você não vai roubá-lo, você não vai enganá-lo, você não vai fazer o que é mal, você não vai fazer aquilo que desagrada ao outro, desagrada a Deus, não é? Porque se você não gostaria que fizesse isso para você, você não faria para o outro. Então é um princípio divino, um princípio que Deus nos dá, tá? Então é amar a Deus sobre tudo, ter Ele como o Senhor da sua vida e amá-lo acima de qualquer coisa e ter esse princípio de amar o próximo como a ti mesmo, não fazer o mal, não prejudicar, é isso, tá? Esse é o princípio, e orar pelos que vos perseguem. Vamos lá no versículo 13, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. João foi o último profeta, né, gente? Que profetizou aí a vinda do nosso Senhor Jesus. Então, todos profetizaram a lei, até João. Versículo 14. E se quereis reconhecer ele mesmo, é Elias que estava para vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça.
na realidade, o espírito que estava sobre Elias, que é qual espírito? O espírito de força, de intrepidez, de garra, de ousadia. Então, nada mais é também, gente, vamos pôr aí que o Espírito Santo, né, que estava sobre Elias, estava também sobre João Batista, que era um profeta destemido, que era um profeta que pregava a verdade. Ou você acha que quem quer ficar no erro gosta de ouvir a pessoa mandando você se arrepender dos seus maus caminhos? Não, né? Tanto que se a gente for ver quem pediu a cabeça de João Batista, eram pessoas que estavam aonde? No adultério, fazendo aquilo que era errado, né? Vamos continuar aqui. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos que, sentados nas praças, gritam aos companheiros: nós vos tocamos flauta e não dançaste. Entoamos lamentações e não pranteastes. Pois veio João, que não comia e nem bebia, e dizem: tem demônio. Veio o filho do homem, que come e bebe, e dizem: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Aqui o Senhor Jesus Cristo compara as pessoas como meninos na praça. Né? O que é meninos? Meninos não reconhecem o valor, não reconhecem a grandiosidade do que Cristo fez por nós na cruz, ou a grandiosidade de ter um profeta como João Batista, que trazia as boas novas do reino, né? Aqui o Senhor Jesus Cristo fala, vocês lembram, gente? Eu não sei aí a avó de vocês, o vô de vocês, que falava que a gente tem que dançar conforme a música? Era um ditado popular aí que tinha, né? E aqui o Senhor Jesus Cristo fala: tocamos, né, flauta e vós não dançamos. Tocamos um culto fúnebre e vós não chorastes. Agem como meninos, não observando o tempo. Agora, vocês perceberam aqui que eu tô de roupa de frio, né? Por quê? Porque é chegado o tempo do frio. E assim também João Batista alertava: é chegado, arrependei-vos dos seus maus caminhos. Mas as pessoas não observavam, não ouviam, não viam o tempo. Gente, o tempo que nós estamos vivendo hoje, esse tempo, ele nos revela a volta de Cristo. E se Cristo não voltar agora e você morrer essa noite, você está indo para casa. E o que tem preparados para a eternidade? O que tem preparado? Quando o Senhor, você estiver de frente com o nosso Senhor, que você partir. Porque se Cristo não voltar, você vai partir. Porque um homem dificilmente passa de 100 anos. E se passar, que condições ele estará, hein? Que condições ele estará. Então, é esse reconhecimento, sabe? É como conseguir observar. O tempo hoje já fala, já revela a vinda de Jesus. O amor se esfriou. Hoje o amor dos homens está sobre o dinheiro. Eles enganam, eles contam mentira. Se tem uma pessoa que se acidenta, muitas vezes eles vão lá, eles filmam, ao invés de ajudar a pessoa, porque querem ganhar likes, views. O amor de muitos se esfriou. E isso já é dito, que essas é uma das marcas que marcam a vinda de Cristo, o retorno. Só que dessa vez Cristo vem para fazer justiça, para julgar. O tempo de perdão é agora. É agora que nós devemos nos arrepender dos nossos maus caminhos e ter Ele como nosso único Senhor e Salvador da nossa vida e da nossa existência. João Batista veio, era separado, não comia, não bebia, né? Julgaram. Jesus veio, sentava com os publicanos, né, com as prostitutas, né, para pregar as boas novas do reino, porque ele veio para todos. Ele não tem discernimento de pessoas, sabe? Esse aqui sim, esse aqui não. A salvação é para todos. E Jesus se assentava com todos. E eles falavam o quê? Beberrão, glutão. As pessoas só julgavam. Mas Jesus finaliza aqui no versículo 19 dizendo: mas a sabedoria é justificada por suas obras.
Ou seja, Jesus não tinha muito o que falar, né? Veja as obras dele. Ele curava, expelia demônios, salvava, cegos viam, mudos falavam, coxos andavam, né? Paralíticos andavam, mudanças de vidas aconteciam. Muitas mulheres da vida se arrependiam dos maus caminhos e deixavam o pecado e se rendiam aos pés de Jesus e começavam a ter uma vida reta. Então Jesus deixou que as obras falassem por ele. Ele não foi se justificar. O justo não se justifica, certo? Ele não foi atrás de ficar se justificando para um, para outro. E é isso, gente. Essa foi a palavra de hoje. Uma palavra de exortação, de conhecimento, de amor, né? Porque o nosso Jesus é amor, é um fogo consumidor, né? E essa foi a palavra. Convido você a refletir aí na sua casa, tá? A orar, porque o Senhor Jesus sentavam sim com os pecadores, mas também trazendo para eles a mudança de vida, né? Quem se assentava com Jesus tinha essa mudança de vida. A pessoa queria ter um reset, uma mudança, uma metanoia, uma mudança de mentalidade. Quando essa palavra aqui entra na nossa mente, no nosso coração, é impossível que não haja mudança de vida. Hoje as pessoas querem separar muito por religião, né? Um é católico, outro é evangélico, outro é espírita, outro é não sei o que, gente. Jesus nunca pregou religião. Jesus era judeu, nunca ele pregou o judaísmo. Ele pregou uma metanoia, uma mudança de vida, uma mudança de mentalidade. Porque não adianta nada estar dentro de uma igreja e não tendo compaixão pelo teu próximo. Se a dor do outro não dói em você, então você é um dos maiores miseráveis que existe, como já dizia a Madre Teresa de Calcutá. Essa foi a palavra de hoje. E é isso, gente. Desejo que vocês, se puder, meditem nessa palavra, orem para Deus revelar para vocês essa palavra. E desejo que vocês tenham uma semana abençoada, guardada, protegida e remida pelo Senhor Jesus Cristo. Desejo que o Espírito Santo visite vocês e que vocês possam ter uma metanoia, uma mudança de vida, um reset, e que vocês se vejam como filhos, filhos amados, filhos queridos, filhos protegidos. O teu pai deu a vida por você na cruz. Você tem muito valor. Se veja como uma pessoa de valor, uma pessoa amada, porque ele te amou primeiro. Uma excelente semana, gente, na presença de Deus, tá? Na presença de Jesus. Fiquem com Deus. Até mais.